Então, pessoal, iniciando a gravação, tá, da Assembleia, foi feita a leitura do edital para todos os participantes, né, presentes aqui pelo modo virtual. Né. Presencial não temos ninguém ainda na sede da entidade. Tá? A leitura do edital foi realizada, foi exposto, né, todos os itens constantes da ordem do dia. E eu vou fazer o início, né, esclarecendo algumas dúvidas que o pessoal comentou de manhã em alguns dos grupos, né, que nós administramos, em relação aos honorários, né, por que está sendo realizada essa assembleia, e especificamente por que está sendo discutida a questão dos honorários. Tá? Eu acredito que tenha ocorrido algum equívoco em relação ao que é honorário e o que é contribuição. Então, isso, né, devido aí aos acontecimentos lá no Tecpar, né, que estavam aí com 4 anos, quase 5 anos, né, de índices de reajustes atrasados, e agora em junho, né, foi feito um acordo contemplando 2 índices, e agora no último mês de outubro foi feito mais um acordo contemplando os últimos 3 índices. Tá? Esses índices, né, são índices da correção, né, inflacionária devido das convenções coletivas e do acordo coletivo, que nós firmamos lá com o Tecpar. Então, o Tecpar já não recebia, né, os devidos reajustes desde 2018, tá? 2017, 2018, né, a data base. Esses acordos, eles contemplaram todos esses índices, e devido a esses acordos, né, alguns já com sentença favorável em primeira e segunda instância, foi deliberado o seguinte nas assembleias, que não haveria cobrança de contribuições, né, das contribuições assistenciais previstas nos acordos, né, e nas convenções em favor do sindicato para os sócios. Essas contribuições previstas nas negociações coletivas só seria devido para o não sócio, para aquele que não contribui mensalmente com a entidade sindical. Tá? Os honorários, eles são do advogado, né, pertencem ao advogado e fazem parte do trabalho do advogado. E há uma diferença entre honorários advocatícios contratuais e honorários convenciais, né? Assim como há também os honorários contábeis e os honorários assistenciais. Então, é esse esclarecimento que nós vamos fazer agora nessa Assembleia também, ok? Os honorários sucumbenciais, quem paga é sempre a empresa, né? Sempre na verdade, quem perde, né? Quem perde a ação pagam os honorários sucumbenciais. No caso do Tecpar, como ele, né, sucumbiu, ele perdeu as ações devidas dos reajustes, então eles pagaram os honorários sucumbenciais às entidades. Isso, e os advogados abriram mão dos honorários contratuais para firmar um acordo. Exatamente, e os advogados, né, bem lembrado pelo doutor Marco aqui, abriram mão dos honorários advocatícios, né, dos honorários contratuais, para favorecer o acordo, certo? Então, nesse momento, né, em relação ao Tecpar especificamente, foi isso que aconteceu. Não é que os sindicatos não cobram ou que não há nenhum pagamento de honorário aos advogados. Sempre há, isso, né, eu confirmei, inclusive, com o Ivo e com o Leandro do Senge. Tá? O que aconteceu agora nesses últimos acordos foi que os advogados abriram mão dos seus honorários para favorecer e para facilitar o fechamento do acordo, certo? Os honorários contábeis, né, de 3%, eles são devidos a todos, seja sócio ou não sócio. Por quê? Porque é o serviço do contabilista. Né? É ele que faz esse trabalho de cálculo para apresentar numa ação, quando ela tem, né, um ganho econômico. Os honorários assistenciais, que são devidos ao sindicato, né, que é o item, se não me engano, o item 5, né, o item 4 do edital, item 5 do edital, ele é devido apenas aos não sócios. Por que é devido apenas aos não sócios? Porque é uma forma, né, do não sócio também contribuir com o trabalho da entidade sindical, atuando enquanto substituto processual. Né? O sindicato, né, quem mantém o sindicato mês a mês é o sócio com a sua mensalidade. Né? O não sócio, seja numa negociação, ou seja, quando sai um benefício econômico de alguma ação coletiva, ele vai pagar também os honorários assistenciais, pela assistência que o sindicato dá a seu favor. Se puder passar a palavra.
O doutor Michael quer fazer um esclarecimento aqui. Vou abrir a palavra a ele. Tá bom. Boa tarde, pessoal. O Zé Carlos me convidou aqui para participar dessa assembleia, até porque diz respeito aos honorários advocatícios, 2 dos 5 itens que estão sendo tratados. Esses honorários, pessoal, eles já estão fixados mediante um contrato que existe entre a entidade sindical e os escritórios respectivos de advocacia. Então, para prestar uma assessoria para o sindicato, já existe o estabelecimento de um contrato. Essa assembleia, ela vem de encontro para confirmar aquilo que já vem sendo praticado. Nós tivemos algumas reformas no ano de 2018, e o nosso contrato ele ficou, de certa forma, desatualizado, mas não em questão de prática de cobrança, mas sim da atualização normativa. Então, teve uma reformulação falando desses contratos assistenciais, esses contratos advocatícios, que é essa lei que veio em 2018. Já existe aprovado por vocês os honorários, uma ata de assembleia que aprova a cobrança de honorários contratuais diferenciada para sócios e não sócios. Então, aquele 15% e 30%. É uma forma da entidade privilegiar aquele trabalhador que é filiado à entidade. Os honorários contratuais, assembleares, na verdade, aprovados pela categoria, eles são exigidos nos processos quando da liquidação de sentença. Você pode juntar o contrato que você estabelece com o trabalhador que foi substituído no processo ou essa ata de assembleia. Então, nesse aspecto, não vai ter alteração. Agora, uma coisa tem que ficar clara, pessoal. Os processos coletivos, eles, por uma orientação jurisprudencial do TRT, eles estão sendo subdivididos. Então, numa ação coletiva, que tenha, por exemplo, 200, 300 pessoas, esse processo ele vai ser subdividido em 300 processos. Cada trabalhador ele vai ter o seu próprio processo dentro da liquidação de sentença. Então, essa ata de assembleia, ela acaba favorecendo no seguinte sentido: você apresenta para o juiz o valor que já tem lá definido de honorários com a entidade sindical para facilitar a tramitação. Porque o que vai acontecer? Para iniciar a execução, o juiz ele vai pedir ou a ata de assembleia ou o contrato de honorários de procuração. Aí, cada um vai ter que providenciar o seu. Se não providenciar, o processo fica simplesmente parado. Aí é um benefício para a empresa. Então, tem que ficar bem claro isso. Uma outra situação diz respeito a esses honorários assistenciais, que daí seria para o sindicato, que, na verdade, não é um tanto de arrecadar, mas é para dar um tratamento diferenciado em relação àquele que não é sócio, né? Então, assim, acaba fomentando as despesas do processo. Veja, para vocês entenderem, o processo ele começa numa ação coletiva, que tem todo um custo, ele chega, né, a maioria das empresas recorre até o TST, então, assim, você tem que estar preparado para esses custos. A entidade sindical, ela não tem condições de suportar isso sozinha, né? Por isso ela faz esses contratos de risco. Por quê? Porque ela não tem como fixar um valor que dê para pagar por mês de escritório. Porque eu estou antecipando uma discussão, porque a ideia é assim, que o Zé Carlos trouxe, poderia isentar o trabalhador da cobrança desses honorários? Poderia. O trabalhador. Aí quem que teria que pagar é a entidade sindical. Então a gente poderia estabelecer um valor mensal, um valor, qualquer tipo de valor. Só que eu acredito que isso vai impactar na contribuição associativa, porque o sindicato ele não é uma entidade sem fins lucrativos. Então, para a entidade desonerar o trabalhador da cobrança de honorários contratuais, ela tem que pagar mensalmente ou pagar por ação algum valor dentro dessa expectativa do benefício econômico que vai gerar cada ação coletiva. É uma possibilidade. Agora, teria que levantar valores aí e trazer, porque isso vai impactar na taxa associativa.
Particularmente, a gente advoga para várias entidades sindicais, nenhuma delas pratica dessa forma. Por quê? Porque, na verdade, a entidade ela não tem condições de pagar essa assessoria jurídica mensalmente ou lá na frente, né, assumir toda a despesa do processo, né, com honorários e pagar sozinho, porque ela não tem caixa, senão da taxa associativa. Né? Antes tinha o imposto sindical, agora não tem mais, então realmente não tem como. Então, essa discussão toda aqui, a única novidade é o item 5. O restante já está sendo praticado há muito tempo, e é meio padrão nas entidades sindicais que a gente tem conhecimento. Bom, pessoal, feitos os esclarecimentos, né, e aproveitando aqui o comentário do Dr. Michael, tá, eu vou trazer para vocês aqui, vou até pedir permissão do Dr. Michael para mostrar, né, uma planilha aqui de uma ação para a gente ter base, também ter fundamento para discutir essa situação que o Dr. Michael comentou, né, de fazer uma previsão de cálculo devido à ação, né, pelo tempo que a ação leva até sair o resultado dela. Tá? Essa é uma ação que o SICIM começou a movimentá-la em 2009, ela foi ajuizada em 2009, e ela só saiu o resultado dela em 2019. Então, entre o início da ação até sair, a gente iniciar os pagamentos, foram 10 anos. Tá? Nesses 10 anos, né, como o Dr. Marco comentou, tem-se a previsão de fazer uma cobrança mensal para cobrir o custo dessa ação? É uma possibilidade. Mas como é que nós vamos fazer uma previsão de 10 anos, né, sendo que a gente não tem como prever também o valor final? Tá? E o valor final aqui dessa ação, por exemplo, depois de 10 anos tramitando, 1.700.000, né, sendo que cerca de 200, quase 300 mil foi só em honorários. Né? Então, como é que nós vamos calcular isso mês a mês, né, pelo período de 10 anos, para fazer o rateio entre os beneficiados? Porque isso daqui não é uma ação que beneficiou todos. Isso daqui é de uma categoria lá da Sanepar, né, que teve que cobrar isso aqui. Como é que a entidade sindical vai suportar esse valor, né, essa despesa desse tamanho, mês a mês, pelo período de 10 anos. Então, é isso que é preciso entender também. Isso é importante também, porque é bem colocado. Tem processos que ele atinge lá 60, 70 pessoas. E tem outro processo que vai atingir outra categoria. Por exemplo, os processos da Sanepar não são os mesmos que aquele do Tecpar. Então, o que acontece? Quando você joga isso na taxa associativa, de repente, você está ajudando a pagar honorários, que é a forma de rateio, é uma colaboração. Aqueles que você não participou efetivamente do processo, que você não vai ter um benefício econômico. Então, essa é uma ideia boa também, mas só que tem que estar consciente e tem que aceitar essa regra, porque de repente você vai ficar lá, ficou 10 anos da entidade, está lá 20 anos, você vai receber uma ou duas ações, mas a roda está girando e tem vários outros processos. Então, o que vai acontecer? Essa união, essa movimentação acaba suportando esse ônus. Então, você vai pagar, depende da ação que você não participou. Esse é o único ônus que tem, né, dessa forma de cobrar que não seja pelo fator de risco. Porque o que acontece? Tem um outro detalhe também. Um processo desse, quando ele termina e não teve ganho de causa, tá? O escritório ele suporta o prejuízo que teve do processo. Então, vamos supor que o processo custaria 70, 80, 100 mil reais para você gerir ele durante 10 anos. Esse valor, se a ação ela não lograr êxito, ela fica de prejuízo para o escritório, que não é cobrado da entidade sindical. Por isso que é contrato de risco. Por isso que o percentual é um pouco maior. Porque é o seguinte, se ganhar, todo mundo ganha. Se perder a ação, o trabalhador vai deixar de ganhar um benefício, mas quem fica com prejuízo é o escritório. Então, por isso que tem que colocar bem certas essas pontuações, porque não tem problema também de ser esse modelo de coparticipação.
Porque daí os escritórios eles vão ganhar independente do resultado da ação. Entendeu? Então, vamos supor, fizemos um processo número 10 anos, e a gente está recebendo mês a mês para manter esse processo. Se o processo chegar lá no último recurso, perder, os honorários pelo serviço prestado já foram pagos. Até porque a profissão, desde médico, dentista, advogado, é uma atividade de meio, não de fim. Né? Então, essa modalidade de cobrar no final é uma exceção. Uhum. É porque, né, pessoal, se olhar bem aqui, como é que nós vamos fazer o rateio, né, de forma solidária, né, sendo que os valores que cada um tem para receber são diferentes. Por exemplo, né, eu tenho nessa ação aqui que eu peguei de exemplo, eu tenho pessoas que receberam 15 mil de líquido e pessoas que receberam R$ 216. Como é que nós vamos fazer esse rateio, né, com valores tão diferentes entre eles, né? Então, quem está pagando menos vai ter que pagar um pouco mais para suportar, né, esses honorários daí solidários, né? Eu não vejo viabilidade. Né? Acho que não seria viável, certo? Mas acho que você tem que abrir a palavra. Okay. Pessoal, eu vi que alguns já estão encaminhando algumas perguntas e tem uma pessoa que levantou a mão. Vamos abrir para responder os questionamentos antes, né? Uhum. Então, Lilian ergueu a mão. Pode comentar, pode fazer a pergunta, Lilian, por favor. Se puder registrar ela no chat também, daí, por favor. Não precisa, né? Está gravando, não precisa. Não, tá. Pode comentar. Lilian, tá aí? Acho que tem uma pergunta no chat ali também. Oi, não, eu apertei sem querer aqui a mãozinha. Ah, tá. Então, está esclarecido já? Então, pessoal, tem uma pergunta aqui no chat. Sim, esclarecido. Beleza. Tem uma pergunta no chat aqui da Ana Elisa, né, em relação à ação do piso salarial lá do Tecpar, né? Piso salarial, se esta ação incidirá honorários advocatícios e quem sucumbe paga. Então, essa ação ela não é movimentada pelo escritório aqui do Dr. Maicon, tá? Nem da doutora Karina, que também está acompanhando ali no virtual. Essa daqui é a última ação coletiva que nós temos com o antigo escritório, tá? Já está em fase de execução, já estão sendo feitos os cálculos, né? O Tecpar até apresentou um recurso, né, pedindo uma revisão ali de alguns cálculos e a exclusão de algumas pessoas, então, até porque não faziam parte da nossa base, certo? E essa sim, né, incidirá honorários advocatícios na fase de liquidação, quando for feito o pagamento, ok? Essa daqui, a empresa, ela não vai, eu não lembro se ela foi condenada em honorários de sucumbência, tá? Não tenho essa lembrança, tem até que resgatar a ação, mas ela incidirá, sim, os honorários advocatícios, né, de forma diferenciada para quem é sócio e não sócio também, mas na fase de liquidação, quando a gente for fazer o pagamento. Só fazer uma colocação, pessoal. A importância também de se ter uma assembleia, uma ata de assembleia, é justamente para equalizar a questão da cobrança de honorários, porque hoje estamos no nosso escritório. O Siquim chegou a ter 3 escritórios trabalhando. Daí, como é que funciona? Se você não tem um padrão de honorários, você pode socorrer à tabela do OAB. Esse profissional, aí ele pode socorrer à tabela do OAB, que pode ser de 20% a 30%. E qual que é o problema disso? Porque daí, lá para a OAB, não vai ter uma diferenciação de quem é sócio e quem não é. Então, ele pode cobrar até 30% de quem não é sócio. Aí, de repente, você imaginar o seguinte, olha, eu vou lá na OAB, vou fazer uma denúncia, não quero pagar honorário para um cara que trabalhou num processo que eu ganhei um dinheiro. Infelizmente, para muitos, né, ou para poucos, não vai ser isso que vai acontecer, porque a OAB ela tem uma lei que trata disso, né, que é o Estatuto da OAB, e vai pelo aquilo que está lá no próprio Estatuto, dessa margem de percentual. Então, vai ser arbitrado pelo juiz um honorário, porque não é devido, né, para qualquer profissional trabalhar de graça. Então, isso não vai acontecer. Se você tiver aqui para uma discussão judicial, são 2 fatores.
Provavelmente vai ser aplicada a tabela da OAB, que pode ser de 20% a 30% do benefício econômico auferido na causa, e o grande entrave é a demora na discussão disso. Então, o Siquim, pensando, né, justamente pelo fato de que existiam outros escritórios também fazendo a assessoria jurídica, ele trouxe a Assembleia para padronizar, porque daí é o seguinte, esse profissional, se tiver qualquer coisa que cobre a mais do que está sendo aprovado em Assembleia, vai ser desconsiderado pelo juiz. Por quê? Porque existe uma Assembleia da categoria que falou e limita a atuação desse profissional. Aí uma garantia para o sócio, né? Nem tanto para aquele que não é sócio, porque a tabela está dentro daquilo que mais ou menos vai pegar ele. Sim. Só o Hércules Nogueira, ele mandou um questionamento aqui em relação à ação do Vale Alimentação, pois está entrando crédito e débito sofrendo impostos. Será feito algum pagamento da diferença? Hércules, só esclarecendo, eu acredito que não seja a nossa ação ainda, porque a nossa não iniciou a fase de execução. Na Sanepar não iniciou ainda, mas provavelmente, em alguns casos, a empresa está diminuindo o passivo. Então, ela já passa a aplicar, mas o retroativo, tá? Ele não foi pago ainda. Não tem ninguém ainda que recebeu essa ação. Por quê? Porque o que acontece? Tem essa discussão de implementação. Então, se você já foi implementado para ti na folha de pagamento, você tem que verificar quando foi implementado. É até bom a gente colher essa informação, porque daí o cálculo do retroativo vai até o dia que implementou. Certo? Mas, assim, é um pouco estranho, porque a gente não iniciou a execução ainda, porque a gente precisa padronizar essa questão de honorários. Por quê? Porque a ideia é, na hora que ele iniciar a liquidação, que vai dar lá 300, 400 processos, e a gente pegar a ata de assembleia e distribuir em cada um. Olha, os honorários estão definidos pela categoria, é esse valor aqui, o perito judicial, o perito vai fazer o acompanhamento dos cálculos, esse tanto aqui, e daí o juiz ele já fixa o valor, inclusive, na hora de receber, ele separa as contas, aquilo que é do advogado e aquilo que é da parte. É assim que funciona. O que pode acontecer, talvez, em relação a essa ação do Vale Alimentação, né? Para quem tem, que nós temos contra a Sanepar, é que vários sindicatos entraram com essa ação e talvez o trabalhador ele tenha recebido quando ele fazia parte de alguma outra base sindical. Exatamente. Né? Pode ser o caso do Hércules, que eu acredito. Tá? Ele recebeu, talvez, de outra base sindical, de outra entidade sindical, porque a do Siquim ainda não iniciou, certo? O questionamento ali do Wellington em relação à ação do piso salarial também do Tecpar, né? Se foi definido que já estava em 15%. Sim, esse 15%, 30% já é o que era praticado antes, a gente já tinha deliberação anterior nesse modelo de 15% para os sócios e 30% para os não sócios, e é o que está sendo praticado, inclusive, pelo escritório anterior, certo? A Luciana Barreto, acho que levantou a mão. Luciana, quer mandar outro questionamento, por favor? Oi, eu cheguei atrasada aqui, eu só consegui logar agora, mas você acabou de dar informação a respeito dos valores advocatícios, né? Não sei se vocês já fizeram alguma explicação anterior, se já fizeram, pode deixar, eu pego informação com os colegas para não tumultuar. Fizemos em relação à diferença, né, entre as contribuições devidas das negociações coletivas e os honorários que estão sendo discutidos nessa Assembleia, e especificamente aí no Tecpar em relação a esses últimos acordos que previram aí os índices que não foram pagos, né, desses últimos 5 índices. Então, já foi feita essa explicação, tá, Luciano? Não, eu pego com os colegas aqui, sem problema. Não, beleza, só resumindo, né? O que aconteceu? Não é que não foi cobrado honorários, né? Não seria cobrado. Desses acordos agora firmados com o Tecpar, os advogados abriram mão dos honorários contratuais para facilitar, né, o fechamento do acordo, tá? Mas eu confirmei, inclusive, com o Ivo e com o Leandro, eles tinham também a previsão de cobrança dos honorários contratuais, né, além dos honorários, né, que o Tecpar teria que pagar. Então, só o que foi pago foram os comerciais. Os honorários dos advogados foram
eles abriram mão para facilitar o acordo, certo? É importante ressaltar isso, pessoal, porque é o seguinte, não é porque está fixado, e como os honorários eles pertencem ao advogado, esse profissional ele tem a possibilidade de abrir mão ou não. De repente, para fechar um acordo, ele pode diminuir esse valor. Então, isso é negociado, isso é uma regra matriz, assim como aconteceu nesses últimos acordos. Os escritórios envolvidos, inclusive o nosso, nós abrimos mão pela questão da tensão que estava se desenvolvendo lá dentro há muito tempo no Tecpar. Então, assim, essa é uma possibilidade que também existe. Não é porque está fixado aqui que não vai haver a possibilidade de se abrir mão para finalizar um acordo, numa iminência aí, que de repente seja uma diferença para firmar um acordo. Tudo isso é possível de se negociar, certo? Agora, uma outra situação que o Zé Carlos havia me questionado, que acho que ficou claro, pessoal. Os honorários, pessoal, o titular da ação são vocês, os trabalhadores. O sindicato, ele representa os trabalhadores processualmente. Então, não é legítimo que a gente ventile qualquer hipótese de que a empresa pague honorários para os escritórios que advogam contra. Isso é muito complicado, pessoal. A gente tem que pensar macro, porque isso aí, não vou dizer para o nosso escritório, a gente tem mais de 15 anos de parceria com o Psiquim. Mas veja que situação antagônica, né? A empresa pagar, né, colocar uma coisa que é de interesse do escritório no meio de uma negociação. Quem tem que pagar honorários é o trabalhador, para o seu representante que está lá no processo, não a empresa. Inclusive, o Ministério Público do Trabalho, em algumas situações de outros sindicatos que faziam isso, questionou e está questionando na justiça a validade desses acordos, porque os interesses são antagônicos, né? Se você representa uma classe, como que a outra, que é teu adversário, vai te pagar honorários? Né? E ressaltando que honorários de sucumbência é uma punição para aquele que perde o processo. O sindicato, quando ele perde o processo, acontece o seguinte: o escritório acaba assumindo a despesa processual, que tem o gasto de tocar aí a demanda, que não é barato, e o sindicato, ele fica com o ônus da sucumbência. Então, volta e meia aqui, para quem acompanha as prestações de contas, tem lá custas, honorários que a gente paga para a parte contrária, que é os advogados da empresa, porque não é todos os processos que a gente ganha. A gente está em constante labuta aqui, e então a gente tem uma taxa de êxito aí de 90%, mas 10% às vezes não dá certo. Aí você tem que pagar para a parte contrária. Só que essa conta não chega para vocês, por quê? Porque o sindicato, por enquanto, né, Zé Carlos, por enquanto, que a gente sabe até quando, está suportando essas despesas. Isso. Justamente o que a Márcia Cristina perguntou agora, né? Se com a reforma trabalhista os honorários sucumbentes são pagos pela parte perdedora. Sim. Então, sempre foi. Sempre foi. É uma punição. O honorário de sucumbência é uma punição para a parte que perde, não é só para a empresa. Porque a gente está pagando aqui alguns processos. Sim. Então, tem que ficar bem claro isso. É uma punição. Então, sai do bolso daquele que perdeu. Inclusive da entidade sindical. Tá? Luciana? Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir para o comentário da Luciana, e daí eu vou fazer a segunda chamada agora, que já passou um pouquinho do tempo, tá? Para ver se tem mais pessoas aí, tá? Se todo mundo está acompanhando, beleza? Ok, então eu vou fazer minha pergunta. Se o sindicato entrou com a ação, o Tecpar recorreu, nós ganhamos. Quem que tem essa sucumbência? Se vocês disseram que o sindicato, quando tem honorário de sucumbência, tem que pagar, se o Tecpar recorreu e perdeu, eu não entendo a primeira fala do doutor, onde diz que é uma condição antagônica, o Tecpar pagar os honorários. Eu realmente não entendi. E acho que os demais colegas aqui também não. Como é que é? Eu não entendi a dúvida. A dúvida é a seguinte: se a parte que perde é punida com pagar os honorários, como é o caso do sindicato, foi entrado, né, nas situações adversas que vocês nomearam aí. Nesse caso, o sindicato entrou com uma ação contra o Tecpar, o Tecpar recorreu, perdeu. Quem que paga esses honorários não tem taxa de sucumbência? Entendi a tua pergunta. É que tem dois institutos. Aqui no começo aqui da Assembleia, o Zé Carlos já havia explicado. Existem honorários de sucumbência, que são esses que são arbitrados pelo juiz dentro do processo.
tá? A parte que perde. Para a parte que perde. Honorários contratuais são aqueles que são pagos pelas partes, cada um para o seu procurador. Então, a empresa tem lá o seu grupo de advogados. Se for um advogado contratado, vai pagar salário para esse trabalhador advogado. Se ele for um escritório de fora, ele vai ter um contrato é um honorário contratual. Aí, se o sindicato perde, o sindicato paga a sucumbência. Aí, esse escritório vai receber a sucumbência, independentemente do contrato de honorário. Aqui, na entidade sindical, é a mesma coisa. A parte, se nós ganhamos, vai ter honorários contratuais. Os honorários de sucumbência, que é aquele que perde, aí aquele que perdeu que tem que pagar. São duas situações diferentes. Conseguiu entender? Entendi. Beleza, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer a segunda chamada, tá? Uma releitura do edital. E daí eu abro para o próximo comentário ali e a gente vai para a votação, certo? Então, edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, né? O sindicato, o SICIM, nos termos estatutários, tá? Convoca todos os trabalhadores, né, profissionais da Química, trabalhadores, em sua base de representação no Estado do Paraná, para comparecer à sessão da Assembleia Geral Extraordinária em formato híbrido, né? Como eu falei, expliquei lá no início, né? Tanto com o pessoal que está participando aí no formato online, quanto se algum trabalhador viesse até aqui a sede da entidade, poderia participar aqui junto também. Ser realizado na sede da entidade, na data de hoje, 16 de novembro, às 14 horas, em primeira chamada, e 30 minutos após em segunda chamada, que é essa que está sendo feita agora. Com transmissão online via Google Meet, por meio de votação online através da plataforma eletrônica. Só um minutinho. Com a finalidade de apreciar e deliberar sobre a seguinte ordem do dia. Eu esqueci de compartilhar com vocês, né? Agora que eu vi que eu esqueci de compartilhar o edital. Mas compartilhando agora. Seguinte ordem do dia. 1. A autorização para o SICIM, por meio de sua assessoria jurídica, iniciar a fase de pré-execução de ações coletivas com resultado favorável para a categoria, tá, de todas as ações que nós temos aí já com decisão favorável. Item 2. Fixação da regra matriz de incidência de honorários advocatícios, sendo 15% para sócios e 30% para não sócios da entidade sindical, calculado sobre o total bruto da condenação, incluídas as verbas reflexas ao contrato de trabalho, conforme deliberado em assembleia anterior da categoria, ou seja, isso daqui já foi deliberado numa assembleia anterior, nós estamos fazendo essa apenas para adequação de alguns itens aí com a reforma legislativa. Alô. Verificada a condição de sócio na data da quitação dos valores relativos ao processo de execução, liquidação de sentença, em favor da assessoria jurídica da entidade sindical. Item 3. Fixação da regra matriz de incidência de honorários contábeis devidos em razão da elaboração dos cálculos, sendo prefixados em 3% sobre o valor bruto do benefício econômico auferido. Item 4. Adequação dos honorários de sucumbência aos termos da Lei 13.725 de 2018, que previu essa reforma. Artigo 791-A da CLT e artigo 23 da Lei 8.906, de 94. E item 5, fixação da regra matriz de incidência dos honorários assistenciais em favor do SICIM, devidos em razão da atuação da entidade sindical como substituto processual em ações coletivas ou individuais homogêneas, sem prejuízo dos honorários advocatícios fixados para a categoria. Esses honorários assistenciais incidentes apenas aos não sócios da entidade, certo? Sendo prefixados em 5% sobre o valor bruto do benefício econômico, nos termos do artigo 8º da Constituição Federal, artigo 462, 611 e seguintes da CLT, Lei 13.167 de 2017 da Reforma Trabalhista e o precedente normativo 119 do TST. Acho que a Márcia Cristina. Márcia Cristina levantou a mão, né? Quer comentar, Márcia?
Então, mesmo advogado explicando, eu continuei na mesma dúvida que a maioria do pessoal. O sindicato contrata o escritório de advocacia. Nós pagamos mensalmente o sindicato. Eu ainda não entendi por que nós vamos ter que pagar o advogado de volta. Eu ainda estou bem confusa nisso. Tá. Então, assim, o valor que tem da mensalidade, ele não cobre o custo do processo. Então, você paga uma contribuição, certo? Mas nós, do escritório, não recebemos mensalmente para tocar esses processos. Então, assim, a taxa que vocês pagam são para a atividade sindical e essas despesas com processo não estão inclusas. Mas nós podemos trazer. Vamos supor que não aprove, tem chance de não aprovar. Aí o Zé Carlos vai fazer uma estimativa dos processos que estão em andamento, os valores que tem em jogo, e vai fazer um rateio na quantidade de sócios, porque só os sócios podem pagar, para ficar bem claro. Deixar bem claro isso, tá? Márcio, né? Márcio. Porque é o seguinte, eu não posso impor um valor, uma contribuição para aquele que não é sócio. Então, o que acontece? Essas despesas elas vão ser rateadas pelos sócios. Pode ter situações que o não sócio vai se beneficiar? Sim. É isso que o Zé Carlos está tentando evitar. Mas a gente pode trazer. Então, se não aprovar dessa forma, ele vai fazer um levantamento para trazer essa outra modalidade. Aí um rateio entre os sócios das despesas do processo. Aí sim você vai falar assim, eu estou pagando o sindicato, e aí não vou ter despesa, porque já está pago. Entendeu? Zé, só complementando a fala do Dr. Michael aqui, desculpa te interromper. Então, boa tarde a todos, eu ainda não tinha falado aqui, eu sou Karina Pimenta, integro a assessoria jurídica do sindicato, junto com o Dr. Michael, e é importante ficar claro aqui para vocês que a assessoria jurídica ela não representa só os associados em ações coletivas, mas ela também presta assistência jurídica para vocês com relação a dúvidas, faz planejamentos previdenciários totalmente gratuitos aos associados, presta esclarecimentos, faz homologações de rescisões quando é solicitado aos associados, promove ações individuais, presta toda a assistência jurídica necessária aqui, e isso que está incluído na taxa associativa, que não foi ressaltada até pelo Dr. Maicon. Existe essa atuação em ações coletivas, mas ela é paralela a isso tudo. Então, o serviço de assistência judiciária que é proporcionado a vocês é muito maior do que a mera atuação em ações coletivas, não que isso seja menos importante, até porque é uma das principais linhas de ação da entidade sindical na defesa de direitos coletivos da categoria. Mas, assim, é importante enfatizar, então, que aqui no SICIM existe uma assessoria jurídica consolidada, que já presta assessoria para vocês aqui de forma física todos os dias, bastando vocês agendarem ali com a Adriana, que é a nossa secretária aqui do SICIM. Inclusive, temos atendimento remoto, então é totalmente acessível a vocês. Nesses consultivos, não existe cobrança de honorários. Então, por isso que é importante, nas ações coletivas, estabelecer esse percentil da forma como está sendo estabelecido na Assembleia de hoje, porque não é que está sendo cobrado 2 vezes, e eu entendo o raciocínio da Maria Cristina, mas existe, então, a disponibilidade desse serviço aqui a todo tempo para quem passa interessado nisso. Depois eu posso até colocar o nosso telefone aí no site, o meu telefone pessoal, até porque eu sou bem acessível, o Dr. Michael também nós temos uma equipe aqui para atender vocês, esclarecer dúvidas a todo tempo, tá? Eu queria retomar a palavra dentro do que isso que a Karina falou. Pessoal, a gente está promovendo uma reformulação na página do sindicato, né, Zé Carlos? Para poder viabilizar o agendamento de consultas no estado do Paraná, via online, porque de repente não tem tempo para tirar sua dúvida vindo aqui presencialmente, então a gente está com essa ideia. E outra situação que a gente quer fazer, daí especificamente, marcar uma assembleia, mas na modalidade mais de atualização,
para falar de todos os processos que estão em andamento. Aí a gente poder passar um feedback para vocês. É a nossa intenção também. Sim. Acho que tem alguém. Tem o Thiago. Thiago Faria quer fazer o teu questionamento, Thiago? Acho que tem no chat. Opa, quero sim. Tudo bom? Tudo bom, Zé? Tudo bem? Me diga uma coisa, nós temos essa parceria que nós temos aí com o escritório de advocacia, estou vendo que tem aí, mas isso só não é só bônus para eles, porque eu estou achando estranho isso aí. Porque, cara, quando a gente for associado aqui, eu nunca vi nenhum processo e nunca vi, tipo, e quando eu vou receber, é isso que eu entendi? Não tá indo? Cortou um pouco a tua fala, mas eu acho que eu entendi. Na verdade, isso daqui é Paga-se ganhar. paga-se ganhar, né? Quem ganha, quando sair daí os valores das ações ganhas, é que é feito o pagamento, tá? Sim, eu entendi do pagamento. Isso, não é que Mas todo mundo vai pagar agora. Ah, não, isso aí. Não, Isso não são as é ações isso, coletivas mas... quando tiver o benefício, quando sair o resultado. Sim, eu entendi, mas o meu questionamento é o seguinte, porque não tem como fazer uma licitação, nós vamos entrar com um processo tal, 200 funcionários, 200 pessoas associadas. Não tem como ver no valor, para pelo menos não pagar essa quantia, ou ser menos, ser 15%, 10%, ou algo parecido? Esse já é o praticado. Eu não sei se você acompanhou a fala do Dr. Michael no início. Quando é só uma empresa, é a empresa dele, né? É a empresa dele, a empresa de assessoria que está trabalhando com a gente aí. Não, independente da empresa ser dele ou não. Assim, é definido em assembleia, e quando é definido em assembleia, é juntado daí nos processos, né, de execução, um a um. A execução é individual. Tá? Por mais que a ação seja coletiva, as execuções são individuais. Então, é calculado quanto que o Thiago tem para receber, quanto que o Carlos tem para receber, quanto que o César tem para receber, quanto que o Zé Carlos tem para receber. Então, os cálculos são individualizados, né? E isso daí é juntado em cada um dos processos individualizados. Se não tem essa decisão aqui, o advogado ele pode pedir, solicitar aquilo conforme a tabela de honorários. Agora, tem uma coisa bem importante também. Isso não amarra o trabalhador. O trabalhador ele pode fazer a sua ação individual e contratar o seu advogado e negociar qualquer valor com ele. Pode ser até de graça. Aí, o que acontece? Isso tem acontecido na prática, Thiago. Aí, quando a empresa recebe a intimação, automaticamente ela intima o escritório e a gente pede imediatamente o arquivamento, o valor, ou que estava direcionado, porque daí vai ficar só com esse processo individual. A gente teve vários casos aqui, que daí o trabalhador ele optou por fazer individual. É um direito dele. Daí o que ele negociar de honorário, 5, 10, de graça, é a vantagem que ele vai conseguir no mercado, se ele conseguir. Aí, automaticamente, ele vai estar excluído da ação coletiva, entendeu? Então, isso aqui não amarra ninguém. O trabalhador ele continua sendo livre para ele contratar quem ele quiser, para fazer a ação que ele quiser. Não, eu entendi sim, mas como eu falei com o Zé Carlos, né? Cara, nós estamos uma quantidade de pessoas. Não daria para... Se eu fizer uma individual, o cara vai colocar o valor que ele quer. Mas o Zé Carlos tem a faca e o queijo na mão. Ele pode negociar com o que ele quiser. Ele pode falar, putz, uma ação de 20%, também eu vou pegar 18% e não vão pagar esses honorários. Será que algum escritório ia aceitar? Não sei. Mas eu não entendi a colocação. Eu não consegui entender essa colocação. Não entendi, Thiago. Porque assim, os 15% já é para o sócio, né? Os 30% é que é para o não sócio. O normal no mercado é 30%. Sim, concordo. É que assim, quando você faz uma petição inicial, você não tem valor de cada um e quem vai receber. Uma ação coletiva, eu não tenho o documento de todo mundo na mão. Então, assim, eu estabeleço uma tese e a gente vai descobrir quem tem direito e quem vai receber só na liquidação da sentença. Isso daqui 6, 7, 8 anos depois. 10 anos. Então, eu não entendi. Então, esse contrato, essa forma que está sendo apresentada, é o contrato de risco.
Mas a gente deu a ideia de fazer por estimativa e daí todo mundo participar. Mas daí seria numa outra assembleia, não agora. Entendeu? Agora, aqui que está sendo discutido é o contrário disso, se o pessoal topa. Entendeu? Entendi. Aí, se Beleza, tá ok, entendi. Porque é uma coisa assim, tem que ser sincera. Não tem como a gente no escritório trabalhar de graça. Eu acredito que você não vai para o teu trabalho e trabalhar de graça, recebe no final do mês. Não tem como o escritório suportar a despesa do processo só para uma parte ganhar. Não é justo. Me desculpe falar isso para você. Então, se tem alguém no mercado que trabalha de graça, tem que contratar esse cara. Mas daí o risco também de não ganhar é alto. E assim, o que é praticado, né? Como que é praticado no geral? Aqui a gente está definindo a regra geral, tá? Não tem como, né, definir um valor que vai cobrir todo o custo de um processo de pessoas que vão ser beneficiadas e outras não. Por exemplo, né, não sei se todo mundo acompanhou, eu vou compartilhar de novo aqui um exemplo de um processo que nós ganhamos na Sanepar, em que ele tramitou por 10 anos, tá? Nós iniciamos ele em 2009 e iniciamos o pagamento dele em 2019. Então, foram 10 anos tramitando. Desses 10 anos, foram 180 pessoas beneficiadas, tá? Com um valor de aproximadamente 341 mil, né, em honorários, certo? O valor da ação chegou a perto de 1.700.000, né? Sendo que 341 mil eram de honorários. Como é que nós vamos separar isso daqui, né, para todo mundo, para os 300 e poucos sócios, quase 400 sócios, se nem todo mundo foi beneficiado, né? Foi beneficiado apenas uma parcela, né, de uma empresa só. Então, essa que é a dificuldade, e foi isso que o Dr. Marco falou. Poder estabelecer daí por ação, né, por categoria, até podemos, mas daí em outras assembleias específicas. Aqui a gente está definindo a regra geral para contratos de risco, né? Aquelas que o SICIM entra através da sua assessoria jurídica, entra com ação, não sabe se vai ganhar ou se vai perder. Se a gente perder, nós corremos o risco de pagar os honorários de sucumbência, né? E o escritório não recebe nada. Certo? Ficou claro? Opa, ficou sim, tranquilo, José. Entendi. Guilherme questionou ali em questão do regramento atual desse tema para fazer comparação. O regramento, Guilherme, na verdade, assim, depende de cada entidade, né? Porque eu conversei com o Ivo e com o Leandro do Senge, que atuam aí no Tecpar também. Para eles lá, eles não têm uma regra matriz. Para eles, depende da cor dos olhos do advogado, né? Eles trabalham entre 10% e 20% para sócio e entre 15% e 30% para não sócio. Mas não tem uma regra matriz de quanto vai ser. Tem que negociar direto com o escritório. Tem que negociar direto com o escritório. Tá? Então, e os honorários assistenciais e contábeis também, eles não têm uma regra matriz. Então, depende de ação por ação. Eles fazem a avaliação ação por ação e vem. Pode ser que o contábil, às vezes, é cobrado 5, o assistencial é cobrado 10, depende de cada situação. O que nós estamos fazendo aqui é estabelecer uma regra matriz, entendeu? No SICIM, a regra é essa, né? 15% para sócios, 30% para não sócios nos advocatícios, 3% para os contábeis, que é o que os contadores geralmente cobram, tá? Inclusive, peritos contábeis, né, da Justiça do Trabalho tendem a colocar esse valor também nos cálculos das ações, tá? E os assistenciais é de 5% apenas para o não sócio. Essa que é a regra que está sendo colocada aqui hoje. Não vai para o escritório. Esse vai para a entidade. Esse vai para a entidade. Esse vai para a entidade sindical. Não é para o escritório. Tem uma pergunta ali, acho que da Anelisa. Da Gabriela, você vai fazer ou não? Da Gabriela. Acho que ela perguntou assim se 30% para quem não é sócio. Foi colocado em discussão. A entidade chegou ao denominador comum, que seria um tratamento diferenciado para quem é sócio. Porque não dá para colocar igual para
quem paga a mensalidade, porque daí não vai ter interesse de se manter filiado, se os honorários contratuais forem o mesmo percentual. Então, o que acontece? Foi definido na diretoria executiva que seria 15 e 30. Isso foi definido pela diretoria executiva, que teria esse tratamento diferenciado, porque estão em situações diferenciadas. O sócio, ele paga a mensalidade, o não sócio não paga. Então, esse é o tratamento diferenciado que tem, né? Então, assim, infelizmente, para quem não é sócio, ele vai ter que arcar com esses honorários de 30%. Dos assistenciais. Então, é importante a participação de quem não é sócio também na Assembleia, porque isso define aqui para quem é sócio e quem não é sócio. Né? É importante a participação de vocês também, que são representados. Né? Ninguém é obrigado a ser filiado ao sindicato, mas quando passa a ser filiado, ele tem que ter alguma vantagem. Então, Guilherme, essa proposta já está sendo utilizada, assim, na verdade, ela sempre foi utilizada pelo SIQUIM, tá? E eu faço parte, né, estou no SIQUIM desde 2009, sempre foi praticado esses valores. Então, isso daqui, na verdade, nós estamos referendando aquilo que já era utilizado na prática, inclusive com os outros escritórios anteriores, tá? Só estamos fazendo adequação em relação aos honorários sucumbenciais, por causa da alteração legislativa, e aos assistenciais em relação aos não sócios. Ok? Então, pessoal, só para deixar claro também, essa é uma atitude da forma de atuação do próprio Zé Carlos. Todos os escritórios, os outros sindicatos que a gente atua, eles não fazem, eles já cobram 15%, 30%, às vezes é 20% e 30%, e daí, na hora que sai a execução, o trabalhador acaba tendo que pagar, porque vai na tabela da OAB. Então, o Zé Carlos, ele quer, dentro dessa atuação dele aqui, ele quer dar lisura e transparência, até mesmo para evitar que outros escritórios que não fazem mais parte do SIQUIM, né, da assessoria, cobrem um valor excessivo desse pessoal, conforme eu disse no começo. Porque se não tem uma regra matriz, tem essa ação do piso salarial, não está definido. O cara vai pela tabela, então não sócio, ele vai pagar 20%, porque é aquilo que a OAB vai acabar arbitrando, o juiz vai acabar arbitrando. E quem tiver dúvida pode ver, tem lá no estatuto. Então, para evitar isso, o Zé Carlos propôs, olha, vamos estabelecer. Se você perguntar para mim, quanto mais melhor, quanto mais seria melhor, né? Não vou ficar aqui com demagogia. Só que ele falou, olha, tem que ser 15, é assim e acabou. Então, é uma definição dele aqui para proteger de outras ações que estão na mão de outros escritórios, né? Para evitar que o sócio seja cobrado em 30%, 25% aí, e daí vai chiar em cima dele. Só explicando, né, pegando aqui um exemplo. Por que nós firmamos parceria agora, né, nesses percentuais com o escritório do Dr. Mike e da doutora Karina? E por que nós rescindimos o contrato de parceria com os outros dois escritórios anteriores? Primeiro, porque o escritório que tocou aquela ação que eu usei ali de exemplo e mostrei para vocês, compartilhei com vocês, eles cobraram 30% de todos, sócio e não sócio, mesmo nós tendo a parceria para cobrança de valores diferenciados. E um outro escritório que nós tentamos também, né, certa vez, em uma ação, eles cobraram 20% do sócio. Né? Então, não foi praticado aquilo que foi acordado. Então, esse foi um dos motivos pelos quais levamos a rescindir o contrato com esses escritórios e firmamos daí com o Dr. Michael, que nunca pisou na bola, que sempre manteve, né, aquilo que foi acordado. Ok? Então é isso, pessoal. Eu já liberei, tá, o formulário da votação, ok? Vou compartilhar com todos aqui assim o link para votação pelo formulário, para quem quiser votar em momento posterior, certo? Vou colocar aqui no chat. Vai ser disponibilizado também nos grupos e no site, tá? No nosso blog, ok? Isso aí, links. Alguém tem mais dúvidas? Alguém tem mais dúvidas? Não votem com dúvidas, pessoal. Mais um questionamento?
A Gabriela perguntou de novo ali se tem que pagar o percentual de 30%. Ela não é sócia. A Gabriela não é sócia, recebeu o link e está perguntando se tem que pagar o percentual de 30%. Acho que eu respondi ela isso. Acho que ela não ouviu a resposta. Mas é sim. isso aí. Tem que pagar sim, porque tem um tratamento, né, diferenciado para ter um benefício para aquele que é associado. Então, não que a gente esteja coagindo ninguém, quando eu digo nós, é o sindicato, né, a ser sócio, mas tem que ter esse tratamento diferenciado, porque essa foi uma exigência do próprio sócio. O sócio exigiu isso, para ele ter um benefício. Isso aí. Mais algum comentário, algum questionamento, pessoal? Luciana? Oi, e esse valor de 15% do valor total que a gente vai receber, de que montante nós estamos falando? Depende da ação, mas é do valor total. Valor total, valor bruto, né, no caso. Sim. Okay. Deduzidas as contribuições previdenciárias, assim como é praticado na lei. Entendeu? Para ficar claro. Por isso que a gente fez todas as referências legais. Tá? Aí é deduzido INSS e tal. É o valor, o benefício econômico que você teve na ação, daquilo que você ganhar. Certo. Então, é importante, eu sugiro, né, que mande essa tabela para todos, sabe? Para o pessoal já se organizar. Qual a tabela, Luciana? Não, ou a gente se organiza aqui no próprio grupo do Tecpar Sequim para ajudar os colegas a prever esse valor, né, do que cada um recebeu, para saber de quanto vai ter que dispor para fazer o pagamento do advogado. Tem duas situações aqui que tem que ficar claro. Pela lei LGPD, a gente não pode divulgar o valor de outro trabalhador para aquele que não está envolvido. Então, assim, você tem acesso somente àquilo que é seu, entendeu? Por isso que as ações hoje, vou repetir de novo, pessoal, as ações coletivas, elas chegam na fase de execução e cada um vai ter o seu próprio processo. Então, você tem 300 pessoas, vão ser 300 processos, vão ser 300 cálculos, 300 impugnações, 300 sentenças, cada um no seu cálculo. Essa tabela aqui é uma tabela que o escritório fez para os recargos, que ele trouxe só a título de exemplo, ele não pode nem divulgar isso aqui, porque tem informações sensíveis por conta da LGPD. Então, assim, de repente, quem ganhou 20, 30, 50, 1 milhão ali, ele não quer compartilhar aquilo que é dele. E a gente tem que respeitar isso. Sim. Eu entendo isso, Dr. Michael. Na verdade, seria só uma ajuda em termos percentuais mesmo. Olha, você pega esse número, pratica sobre o valor total que você recebeu, uma ajuda para os colegas. Foi uma discussão já do começo. Muitas vezes as pessoas não entendem todo esse processo e fica complicado na dinâmica das discussões. É isso, eu entendo que são valores sensíveis, são particulares e de cada trabalhador. Isso é claro para mim. Eu só busquei, na verdade, uma ajuda para os demais colegas e a mim também, inclusive, olha, vai praticar esse valor de 15% sobre o valor que você recebeu lá na tabela que foi mandada pelo RH com esse valor XYZ. É somente isso que eu estava sugerindo. Só um detalhe. Essa ação que teve dos índices, não teve cobrança. Não teve cobrança, não vai ter. Não teve, entende? Então, não teve cobrança de honorários. Então, assim, a gente não tem uma tabela pronta. Isso aqui é de um outro processo que já tramitou e não é esse dos índices. Não tem nada a ver com isso. Os escritórios envolvidos, eles abriram mão dos honorários contratuais para poder fechar o acordo. Então, assim, não tem um desconto. Você recebeu aquilo que a empresa depositou, você recebeu sem descontar nada de honorários contratuais. Então, reparações futuras ou as que já estão em trâmite? É uma regra matriz. É que, assim, numa ação futura, eu posso abrir mão também, entendeu? Ou o escritório que está lá envolvido, se for para fechar um acordo. Essa é a regra matriz. Se não abrir mão, você tem ciência que vai ser 15%. Ou, se for sócia, né? Se não for sócia, é 30%. Eu peguei ali uma parte do que você falou, Luciano, da questão da tabela que o RH mandou, né? Não é, né, reforçando o que o doutor Marco falou, não é desses valores que vocês receberam dos índices, desse acordo que foi firmado agora com o Tecpar, tá? E essa regra matriz, ela vale tanto para as ações que já estão em tramitação e vão iniciar a fase de execução agora,
quanto para as próximas ações que o SICM for demandar, tá? Mas não se aplica agora nessas ações e nesses valores que vocês receberam do Tecpar. Esse vocês não vão pagar nada para nós, nem para nós e nem para os advogados. Entendeu? Ok. Esse esclarecimento foi bem bom. Tirou uma dúvida grande que estava aqui na minha Então, cabeça. Obrigada. Aconteceu, tá, Luciano? Então, assim, isso não vai ser nada retroativo. É só aquilo que está em discussão. Por quê? Volto a frisar, não tem uma regra matriz, nós temos outras ações com outros escritórios. Aí o Zé Carlos não tem como exigir do outro escritório que cobre 15% de sócio e 30% de não sócio. Se o cara cobrar 30 aparelhos e for lá para a OAB, talvez ele consiga, entendeu? Aí não tem como o sindicato ajudar esse trabalhador, porque o processo está lá ainda com outro escritório, ele não está com a gente. Falar bem a verdade, essa regra é mais para proteger o trabalhador dos outros. Aí ele vai perguntar assim, olha, mas por que fez com os outros escritórios? Era outra presidência, era outro entendimento, fizeram um bom trabalho também, porque ganharam a ação, mas essa parte não foi feita de discutir os honorários no momento certo, como a gente está fazendo agora. São poucos sindicatos que vêm aí e conversam com o trabalhador. Agora você sabe a regra. É melhor você saber agora do que na hora, quando você for receber. Que daí não tem, né? Para você receber o dinheiro, você paga ou você vai ficar discutindo 10 anos com o advogado para poder pegar o seu dinheiro? Entendeu? Então, o sindicato está se precavendo com relação a isso. E quando for, né, o caso de sair uma ação, né, a gente começar a fazer o pagamento das ações, tudo isso vai ser dado transparência também. Então, nós vamos mostrar, né, para cada trabalhador quanto ele vai ter para receber, quanto foi descontado de honorários contábeis, advocatícios, se ele não for sócio, quanto foi de honorário assistencial com o sindicato, tá? E qual o valor líquido. Então, é assim que a gente trabalha. Aquela tabela que eu compartilhei ali, é assim que o SICM trabalha. O SICM mostra todos os valores de forma transparente. Beleza? Cíntia, você tem um comentário também? Não está saindo som, Cíntia. Aí, acho que agora foi. Eu gostaria de dar uma sugestão, por favor. Já que nós temos... foi levantada essa necessidade de fazer pagamentos, são vários percentuais de acordo com várias coisas que são devidas, eu sugeriria que vocês elaborassem uma tabela e nos esclarecessem, olha, para ações futuras, né, poderão incidir 3%, até 3% por contador, para associados de tanto a tantos por cento, não sabe? Faz uma tabelinha para que a gente tenha as informações do que nós poderemos ter que vir a pagar no futuro, para que nós já tenhamos ciência disso a partir de agora. Acho que isso também facilitaria as pessoas a entender melhor o que no futuro poderemos vir a pagar. Perfeito, Cíntia, você tem razão. Até porque, Cíntia, tem situações, processos que não têm incidência de honorários contábeis. Exato, mas pelo menos a gente está ciente do que a gente pode vir a ter que pagar. Se pagar menos, ok, é lucro. Mas se não, a gente sabe que aquele é o teto das despesas. Você diz assim, faz de conta que você tem uma ação na justiça de 100 mil reais que você vai receber. Ah, mas eu tenho até 3% para o contador, eu tenho até 15% para o sindicato, eu tenho imposto de renda, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Para que a gente não fique na expectativa de receber um valor que, na verdade, não é o que está na ação, porque a ação é o valor bruto. O líquido que vai chegar ali na tua conta bancária não é aquele bruto que o juiz caneteou lá. E isso a gente gosta de saber, vai dar menos 20%, menos 25%. Pelo menos a gente não fica na ilusão de receber um valor que não é o que, de fato, vai cair na conta bancária. Você tem razão, tem que ter muito cuidado daquilo que divulga, para não gerar uma falsa expectativa. Exatamente. E se a gente sabe quais são as despesas que a gente pode vir a ter, a gente não vai sonhar sonho da carrochinha, né? Claro. Então, assim, a gente pode combinar que, passado esse período de votação dessa Assembleia, se acaso aprovar, porque não adianta fazer se não aprovar, né? Uhum. Porque se não aprovar, a gente vai ter que voltar à discussão para saber uma nova forma de cobrança de honorário. Se não dá certo essa, tem que achar uma nova forma.
Mas se passar essa, daí o sindicato levanta e faz uma expectativa padrão. Não dá como... não tem como saber de todo mundo. Então, a gente vai pegar aqui uma média em determinados processos e falar, olha, se o processo der esse valor, que é a média, vai ter incidência de honorário, vai ter incidência de até 3%, se for o caso do contador, aí vai explicar o porquê, se vai precisar desse contador, perito, né, ou não, e aí ele faz uma tabelinha, e aí ele pode compartilhar. Essa pode compartilhar porque é uma estimativa, daí a gente não está falando daquele trabalhador lá envolvido. Aí dá para fazer sim, dá para fazer sim. Então, beleza. Então, já fica como tarefa de casa. É isso aí. Se bem que, né, valores devidos do imposto de renda, INSS, FGTS, isso já vem descrito na ação. Né? Mas aí a gente faz uma tabelinha, eu entendi que assim, quer dizer, previsão de... é uma previsão, a gente pega uma média do que daria essa ação. Daí a gente vai e faz todos os cálculos de INSS, imposto de renda, honorário, para ele ter uma expectativa. E eu acho interessante. Até porque, se vocês forem pensar, essa também é uma das funções do sindicato, a nos auxiliar e nos instruir em todas essas questões legais de pagamentos que nós temos que fazer e ao qual nós não, digamos, estudamos e vivemos isso diariamente, e que nós não sabemos isso de cor. E que a gente não usa todo dia nas nossas vidas. Então, a gente tendo tabelas, tendo parâmetros para nos nortear, é como um mapa. Eu sei que eu tenho várias estradas para chegar onde eu preciso, entendeu? E vocês nos dão essas estradas para que a gente possa saber por onde estamos caminhando. Isso aí. Não, perfeito. Lembrando também que tem alguns tipos de ações coletivas que não têm a previsão de pagamento de valores, né? Como, por exemplo, nós tivemos aqui na Sanepar recentemente aquela da insalubridade, né? Em que nós estávamos pedindo primeiro o reconhecimento da insalubridade nos setores, para depois daí efetuar os cálculos, né, se era devido ou não. Certo? Então, existem ações coletivas que são declaratórias também, né? A gente faz então, vocês podem colocar isso, ó. Ação de execução é uma coisa, ação de declaração não tem isso, mas deixem tudo explicadinho, Sim, sabe? Isso. Perfeito. Eu acho que dá para fazer uma assembleia, Cíntia, quando a gente tiver esses dados, só para falar das ações daí. Aí a gente já fala como funciona e quem tem direito, quem não tem, quem está enquadrado, quem não está. Aí eu acho que é interessante. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte, só lembrando, né, já está disponível o link lá para votação na área online, tá? Já estamos recebendo as respostas aqui, já estou acompanhando o recebimento das respostas. Eu vou abrir o último comentário do Diogo e daí vou fazer o encerramento, que já está dando aí 1h30 da Assembleia, tá? Aí a gente fecha. Diogo, pode fazer outro comentário, por favor? Diogo, acho que não estamos ouvindo vocês. Está com o microfone aberto? Hã? Acho que já vai começar. Não? Então tá, pessoal. Então, acho que o Diogo ou caiu a conexão, ou não está conseguindo abrir o microfone ali. Eu vou fazer o encerramento, qualquer coisa ele manda depois aí no chat, ou manda pelo WhatsApp, eu respondo ele, tá? Vou fazer o fechamento, então. Vamos fechando aí com cerca de 1h20, né, da Assembleia. Tá? O link de votação vai ser enviado também por e-mail para todos os sócios, ok? Então, quem não conseguir votar agora pelo chat e não estiver acessando ali os grupos, vai receber por e-mail também, certo? E quem não é sócio, que não tem e-mail, vai estar lá na página, né? Vai estar disponível no blog do Siquim. Isso. Beleza? No blog do Siquim, inclusive, está disponível também uma lista de ações coletivas em andamento. Tá? Se vocês tiverem dúvida, quiserem, né, dar uma olhada lá, ela está disponível aqui no nosso blog, tem um campo específico, ações coletivas. Okay? Clica aqui, ele vai abrir, né, uma lista com informações relativamente atualizadas aqui de cada processo. Né? Isso são as últimas atualizações, as últimas informações de agosto de 2022. Não teve maiores novidades de lá para cá. Tá?
Então, por isso que tem algumas ali que a gente vai iniciar já a fase de pré-execução para forçar as ações a caminharem novamente. Beleza? Desculpa, pessoal. Então é isso. Agradeço a participação de todos, tá? Se tiverem mais alguma dúvida, mandem, compartilhem ali nos grupos. Podem mandar individualmente também. A gente vai respondendo à medida que for recebendo. Ok? Quem quiser, né, quem quiser abrir a câmera, tá? Eu vou fazer um print daí para a gente poder divulgar a matéria, divulgar, né, a realização da Assembleia. Abre um sorrisão aí bem grande, todo mundo. Melhor fazer uma cara de verdade, de choro, porque é para pagar, né? Pagar honorário, para pagar, né? Cara de choro. Isso. Então, beleza? Beleza, obrigado. Pessoal, e não deixe de fazer contato com a assessoria jurídica aí, a gente está aqui, não só para tratar dessas ações coletivas, mas para todos e qualquer dúvidas que vocês tenham no ambiente jurídico aí, que façam contato com a gente, para a gente poder ajudar vocês. Isso. Então é isso, pessoal. Agradeço a participação de todos vocês aí, beleza? E qualquer coisa estamos à disposição. Né? Valeu, obrigado, boa tarde a todos, bom trabalho e uma ótima semana. Até logo. Uhum.